Barros, acompanhe. Do governo, agenda do presidente. Às 9 horas, o senhor Ali Rashid Al-Noami, presidente do Conselho Internacional da Redaia dos Emirados Árabes Unidos. Foi uma visita de cortesia para detalhar aspectos referentes à futura viagem àquele país e trataram igualmente de assuntos da conjuntura internacional. Às 10 horas, o ministro Jorge Antônio de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o general Décio Brasil, secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Esteve presente também o presidente do Flamengo, que convidou o presidente Bolsonaro para assistir a um jogo. Trataram ainda de aspectos do projeto de lei do clube e empresa. Às 11 horas, Rick Scott, senador americano, juntamente com o ministro Ernesto Araújo, que é o ministro de Estado das Relações Exteriores. O senador veio convidar o senhor presidente para participar de um encontro de empresários naquele país, no final do mês de novembro próximo. Às 14 horas, Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, e o deputado Baleia Rossi, MDB, São Paulo, presidente nacional do MDB. O presidente cumprimentou o deputado Baleia Rossi pela assunção da presidência nacional do partido MDB. Às 16 horas, Peter Szijjártó, ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Exterior da Hungria. Foi feito por parte do senhor ministro daquele país um convite para que o presidente Bolsonaro os visite após o Fórum Econômico Mundial de Davos no próximo ano. Às 17 horas, vocês participaram da solenidade alusiva à alteração da Lei Geral de Telecomunicações. E nós gostaríamos de ressaltar que o presidente Bolsonaro sancionou o novo marco legal das telecomunicações e que a legislação poderá ampliar o acesso da população ao serviço de internet por meio de investimentos de empresas que migrarem do sistema de concessão para o sistema de autorização. As empresas que optarem pela migração deverão realizar investimentos direcionados para a expansão e a melhoria da infraestrutura e da qualidade de acesso à internet banda larga, com a implantação de rede de alta capacidade de comunicação de dados em áreas remotas e a redução de desigualdades. Destaca-se que a lei mantém a obrigatoriedade de continuidade de fornecimento de telefonia fixa nas localidades atendidas. Vamos tratar agora de alguns assuntos dos ministérios. O Ministério da Educação. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, lançou hoje pela manhã o programa Novos Caminhos. A iniciativa permitirá a criação de 1,5 milhão de matrículas na educação profissional. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica daquele ministério tem o objetivo de atingir mais de 3 milhões de inscrições até 2023. O Ministério da Educação considera que a formação superior é fundamental. Contudo, o ensino técnico é importante para criar oportunidades com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro, especialmente para os jovens. O programa possui 3 eixos: gestão e resultados, articulação e fortalecimento e, por fim, inovação e empreendedorismo. As iniciativas nesses campos serão na regulação da oferta de cursos técnicos, no reconhecimento de diplomas de pessoas que já concluíram a formação técnica desde 2016, no treinamento de 40 mil professores e gestores educacionais e na abertura de editais para projetos na área. Ministério do Turismo.
O Diário Oficial da União de hoje trouxe alterações na portaria que instituiu o Prodetur. O Prodetur é um programa do Ministério do Turismo que visa contribuir para a estruturação dos destinos turísticos brasileiros pelo fomento ao desenvolvimento local e regional, com o estabelecimento de parcerias com estados e municípios. A ideia do Ministério é incorporar elementos de planejamento e gestão para qualificar as propostas regionais, alinhando tais iniciativas às políticas nacionais de turismo, permitindo o acesso aos recursos provenientes de financiamentos nacionais e internacionais e observando o impacto econômico e social para a população local. Ao nome Prodetur foi incorporado o selo Mais Turismo, originando a marca Prodetur Mais Turismo, que identifica e qualifica as ações priorizadas como indutoras do desenvolvimento do turismo nacional, estruturando destinos e fortalecendo produtos e equipamentos turísticos, sendo gerador de mais emprego, mais renda e mais inclusão social de forma sustentável. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, lançou o projeto Salve uma Mulher, que visa mobilizar a sociedade e oferecer informação em prol do enfrentamento à violência contra as mulheres. Na oportunidade do lançamento do projeto, a ministra chamou a atenção para algumas especificidades das mulheres brasileiras, como as escalpeladas na região norte do país. O Salve uma Mulher contempla a realização de ações de sensibilização, campanhas e capacitação de voluntários por meio de agentes públicos e privados que serão multiplicadores da informação. As estimativas iniciais indicam que serão impactados cerca de 340 mil agentes de saúde, 105 mil funcionários dos Correios, 30 mil conselheiros tutelares e 1.700 profissionais da Defensoria Pública da União, DPU. Segundo a ministra Damares, abre aspas, a proposta do projeto é transformar solidariedade e cidadania em movimento de mudança por meio de um processo educativo. Coloco-me agora à disposição de vocês. Boa noite, porta-voz. Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Tudo bom, bem? Hoje o presidente se reuniu com o presidente do MDB, o Baleia Rossi. Em meio aos descontentamentos com a sigla, eu queria saber se o presidente pretende deixar o PSL, em caso positivo, se ele tem algum outro partido em mente. O presidente não me autorizou a fazer comentários específicos a esse tema e vos adianto que, se assim ele achar adequado, no devido momento, ele fará os seus pronunciamentos. Porta-voz, boa noite. Matheus, da TV Globo. Tudo bom, Matheus? Tudo jóia. Algumas perguntas. A primeira, eu queria saber se o governo já decidiu como vai atuar diante da suspensão da campanha do pacote anticrime. Se já está definido se a AGU vai tentar reverter, se o governo, o presidente vai se posicionar de maneira mais pessoal em relação a isso, para marcar posição ou o quê? O pacote anticrime, o governo entende que, aliás, o Ministério da Justiça já emitiu uma nota e nós vamos nos quedar adstritos a essa nota. E eu vou lê-la. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, embora respeite, lamenta a decisão do ministro do Tribunal de Contas da União de suspender a campanha publicitária do pacote anticrime, que é importante para esclarecer à população o alcance das medidas propostas, como feito na Previdência Social, na chamada Nova Previdência.
O ministro da Justiça e da Segurança Pública aguardará respeitosamente a decisão final sobre a questão, até porque é uma medida cautelar que será submetida à apreciação do Pleno. Ok. Outra pergunta, o presidente voltou a falar hoje de manhã, na saída do Alvorada, que desconfia de uma ação criminosa que levou àquele vazamento de óleo na costa brasileira, sem dizer a que se refere, se foi algum país específico, se foi um ente privado. Eu queria saber se, na visão do Planalto, essas menções veladas não causam uma desconfiança, uma insegurança com relação à investigação, e quando que essas suspeitas vão vir a público, se é que elas, de fato, são substanciadas, enfim. O presidente esteve hoje, e alguns de vocês acompanharam, na saída do Alvorada, com o ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente. Ontem, esteve no Ministério da Defesa, participando de uma reunião onde lhe foi apresentado alguns aspectos referentes a essa questão e, igualmente, algumas possibilidades que estão sob investigação do governo brasileiro. No momento, o governo do presidente Bolsonaro não irá se pronunciar com relação à nominação eventual de qualquer que venha a ser o país e atribui responsabilidade para que os ministérios envolvidos no processo possam, no mais curto prazo possível, dar ciência à sociedade deste acidente que vem impactando tão vivamente as costas do Nordeste brasileiro. E só para terminar, 2 perguntas de agenda. A primeira, se houve alguma mudança naquele roteiro da viagem ao Oriente Médio e à Ásia, se o senhor recebeu a versão final, e se o presidente vai sábado para alguma comemoração do dia de Nossa Senhora Aparecida. Tá. Sábado não há previsão, Matheus, no momento da ida, você está falando a Aparecida, não é isso? Não há previsão no sábado da ida. Com relação ao roteiro do Oriente Médio, a última posição nossa é de que não houve alteração. Vamos ao Japão, à China, aos Emirados Árabes Unidos, ao Catar e à Arábia Saudita. Mas ainda temos um tempo de deliberação sobre eventuais ajustes nessa programação que serão apresentados a vocês, por acaso venha a ocorrer alguma mudança. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Bom, na saída, hoje, após a reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o novo presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, diz que o presidente endossa esse processo de negociação em torno da seção onerosa que está em discussão no Congresso Nacional, de uma divisão 15% para estados, 15% para os municípios, né, do mega leilão que vai ser realizado em novembro. Eu queria saber a posição do governo em relação a isso, para a construção desse acordo que pode alavancar esses recursos aí para os estados e para os municípios. Especificamente o presidente, neste caso, pouco me comentou, mas eu vou tomar como base declarações, inclusive, do senador Fernando Bezerra, no Senado há pouco, identificando que houve um ajuste com as lideranças para a repartição desses percentuais. Mas eu quero tratar um pouco mais especificamente isso, amplo espectro. Um dos esteios da área econômica do governo do presidente Bolsonaro se traduz pelo menos Brasília, mais Brasil. Uma das medidas em estudo dentro do Pacto Federativo é a da divisão de recursos do leilão do pré-sal, que está sendo avaliado pelo Parlamento. Na verdade, ainda continua sob análise do Parlamento. O presidente tem plena confiança de que a proposta resultante desses debates, e é uma proposta extremamente pensada, porque afeta diretamente desde o nível de municípios até o próprio governo federal, então que ele tem plena confiança de que essa proposta resultante desse debate será a melhor possível para a população brasileira. É uma oportunidade que nós identificamos para os municípios, para os estados e para a própria federação, de poder reforçar os seus caixas e, eventualmente, aplicar esse reforço em infraestrutura e em benefício da sociedade, sob a decisão dessa mesma sociedade.
Boa noite, porta-voz. Tudo bom, Rudá Rudá? Moreira, do SBT. Tudo bom? Tudo bom. Porta-voz, eu sei que o senhor já fez uma manifestação no sentido, mas vou fazer uma pergunta diferente, o senhor fica à vontade. Talvez tenha a mesma resposta. Correndo este risco, insisto, a respeito da declaração do presidente Bolsonaro, captada por uma transmissão ao vivo na saída do Alvorada hoje, eu pergunto se o presidente tem, alguma intenção de deixar o partido PSL, 2, se tem algum outro partido em vista, e 3, se o presidente rompeu relações com o presidente do partido dele, por enquanto, pelo menos, Luciano Bivar, devido às críticas que foram feitas. Então vamos lá, repetimos a resposta. Sobre esse assunto eu não farei nenhum comentário. Posteriormente o presidente pronunciar-se-á, caso ele ache adequado. Mas do Luciano Bivar também inclui nosso Não, tá Luciano dentro Bivar, tudo. Está dentro do mesmo escopo, Rudá. Tá bom, mas o presidente não, ele confirma ter falado aquilo, ele não desmente, não diz que foi mal entendido. Não Sem teço ser o comentários partido, sobre mas o que ele falou. Não teço comentários sobre isso, e ele, no momento que lhe aprouver, o fará, se assim o desejar. Bom, obrigado. Boa noite, porta-voz. Fábio Tudo bom, Murakawa, do Murakawa? Valor. Tudo bem. Porta-voz, a ministra do Meio Ambiente da França disse hoje que o país não vai assinar o acordo Mercosul-União Europeia, alegando que a França não pode assinar um acordo comercial, entre aspas, com um país que não respeita a Amazônia. O presidente Bolsonaro fez algum comentário sobre essa declaração? O Ministério das Relações Exteriores já fez alguns comentários e eu vou pensar alguns aspectos para colaborar na tua matéria, na tua proposta. O governo do Brasil reconhece que na negociação de acordos de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foram cumpridos 3 pontos fundamentais para a sua efetivação. Primeiro deles, o diálogo político. Segundo, a cooperação. Terceiro, o livre comércio. O presidente Bolsonaro, por consequência, não vê motivos para registro de oposição formal ao acordo Mercosul-União Europeia. Tendo em vista o cumprimento das metas do Brasil no Acordo de Paris e o compromisso com a preservação e emprego sustentável de nossa floresta, não há razão para que o acordo não seja aprovado pelos países integrantes dos 2 blocos. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Por favor, eu gostaria de saber se Qual o seu nome, por favor? Lígia, do Jornal Estado de São Paulo. Lígia. Isso. Seja bem-vinda, Lígia. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se tem algum comentário sobre as declarações de Barroso, de que a Polícia Federal encontrou uma quantidade impressionante de indícios contra a Bezerra Coelho. Obrigada. São comentários do ministro Barroso. Mais alguma? Tem um ali atrás. Oi, porta-voz, é Cíntia da TV CNT, tudo bem? Tudo bom, Cíntia? Tudo. Eu até imagino que o senhor já deve ter falado sobre isso. Hoje o presidente da Câmara voltou a dizer que defende a quebra do monopólio da Caixa Econômica na gestão do FGTS. O presidente Bolsonaro chegou a fazer algum comentário hoje sobre isso? Enfim, sobre... Nós ontem comentamos no briefing o posicionamento do governo, inclusive esboçado pelo presidente da Caixa, Dr. Pedro Guimarães, no sentido que o FGTS e estará, segundo a ótica do governo, tutelado por aquele agente econômico. É claro que nós entendemos que o Congresso, a Câmara, o Senado ou ambos têm o direito de analisar em nome da sociedade aspectos referentes a esse caso que nós estamos discutindo. Mas, pontualmente e no momento, o governo entende que o FGTS deve estar sendo gerenciado e conduzido pela Caixa Econômica Federal. Perfeito. Obrigada. Paz e bem. Eu gostei que vocês retribuíram, hein? Isso é bom, me dá energia. Obrigado.